os números de Covid aqui em Matão saltaram, né? Vinha numa tranquilidade, a gente torcendo para que permanecesse assim, mas não. Eu não sei exatamente quantos serão hoje, no boletim de hoje, se é que já veio, os que estão mantidos em internação. Mas sabemos que dos dias passados, de uma certa tranquilidade, quase que uma tranquilidade duradoura, de mais de mês, na faixa de 4, 5, 6, que era realmente um número bem baixo, já, e animador, os números passaram a saltar diariamente, para 8, para 15 ontem, né, Beto? 14 ontem. 14. Eu não sei hoje como estará. Hoje diminuiu uma pessoa. 13. Isso, tá, 13. Mas teve uma elevação. Isso é uma tendência? Tomara que não. Mas pode ser. Mas a interpretação médica é que é a mais correta, né? De entender o que seria isso. Não adianta eu dizer aqui, porque eu sou um leigo, né? A gente fica só de olho no número, sabendo que ele está saltando. Mas sem saber exatamente o que isso significa. Dá a entender que realmente temos um quadro aí de evolução de novo nos números. Mas seria isso mesmo? É o que eu não sei, mas vou perguntar quem sabe e está de olho, acompanhando a tudo, que é o Dr. César Minelli, diretor clínico do hospital. Bom dia, Dr. César. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes. Pois não. Estava eu aqui a dizer que tínhamos aqui, para mais de mês, uma situação muito estável, em números absolutamente baixos. Naquela ocasião, inclusive, falava com o senhor e tal, como é que agora os números subiram outra vez em todo o país, e aqui tínhamos números baixos aí dos mantidos no hospital, e passados aí cerca de 10 ou 15 dias daquela última entrevista, a gente vê esse número saltando, ainda que não sejam números parecidos com aquilo que já tivemos um dia aqui esse ano, mas assim mesmo os números saltam. No entendimento do senhor, significa que está sendo cumprida aquela previsão, está acontecendo a previsão que nós tivemos na última entrevista, né? Que a expectativa nossa era que esses números iriam subir, assim como estava subindo na região, e agora chegou a vez de Matão. Então tá subindo sim, e a expectativa nossa é que continue subindo, ainda mais. Expectativa, claro que não é desejo, né, gente? Expectativa é aquilo que eles sentem, que percebem, né? Porque alguém pode tomar... expectativa por previsão. Isso. A nossa previsão é que os números aumentem. É que a palavra expectativa pode ser que para alguém tenha sido entendido, então deseja, não. Desejo é que cada vez mais recrudesça, aliás, que tenham números cada vez menores, mas expectativa no sentido da previsão, daquilo que eles percebem, né? E a percepção não é boa mesmo, né, doutor? Exatamente, nós acho que não adianta a gente insistir na questão de campanhas, de necessidade de manter o isolamento, ou melhor, o distanciamento social, o uso de máscara, né? Evitar aglomerações. A gente está dando murro em ponta de faca, né? Também não adianta a gente ficar insistindo numa esperança de que o poder público, né, nacionalmente, estadualmente, no município, melhore a sua fiscalização para coibir esses movimentos que estão levando a aglomerações. Muito menos uma conscientização da sociedade para que evitem essas aglomerações. Então, por isso, baseado em tudo isso, a nossa previsão é que esses números vão aumentar, né? Enquanto a vacina não chega, né? Estava vendo uma previsão, né, recente agora, que esses números vão aumentar muito rápido no mês de janeiro agora, porque o vírus já está circulando em todas as comunidades, diferentes do que era no começo do ano, em março, né? Que começou primeiro nas capitais, nos arredores das capitais, depois nas grandes cidades do interior, cidades menores, e depois, então, havia um tempo para as pessoas irem se preparando, né? Houve um isolamento social, uma diminuição da circulação das pessoas devido ao medo, né? Elas viram como estava a situação na Europa, o que estava acontecendo na China, e as pessoas se isolaram. Por 2 semanas a gente teve uma taxa de mobilidade dentro da capital de São Paulo em torno de 70%,
mas não durou mais que isso, né? Depois ficou em 50%. O governo do estado falou que terça-feira estava em 49%, esse número está sendo questionado, provavelmente não corresponde à verdade. Então, a nossa expectativa de todos, né, dentro do hospital, é que esses números aumentem. Nós já observamos o aumento no hospital, de pessoas procurando o hospital com sintomas gripais. Aumentou também o número de solicitações através da Central de Regulação do Estado, solicitando vagas na enfermaria e na UTI. Então, eu acho que a tendência é aumentarem os números, tanto de pacientes graves, como internações na UTI, quanto procura no pronto-socorro. Você disse que percebe, então, que ainda que sejam sintomas de uma simples gripe, mas de qualquer modo acentuou essa procura no pronto-socorro. Sim, acentuou. Nesses últimos dias, principalmente, nós vimos que acentuou. Para você ter uma ideia, a gente estava com pouquíssimos casos internados, acho que 4 ou 5 no Natal, né? Acho que 6, né? Ontem 4, já foi 5. Né? Então, assim, é uma subida muito rápida em uma semana, e a gente não está falando de aumento no pronto-socorro, de casos graves que precisaram ser internados. Entendi. E ainda que fosse um caso de gripe aí atendido, é bom lembrar sempre, né, doutor, que uma gripe comum também deixa a pessoa, do ponto de vista da imunidade, vulnerável, né? Na eventualidade de ele contrair o vírus, depois o vírus vai se beneficiar, vamos dizer assim, de um corpo que passou por uma gripe, que, portanto, está com a imunidade mais debilitada, eu imagino. Isso, nós chamamos isso daí de infecção secundária, né? Então, quando você pega uma determinada infecção, uma simples gripinha, que seja, é muito comum, depois de uma gripe leve, você ter um quadro mais forte, causado por um outro agente infeccioso, às vezes uma bactéria, né? Ou às vezes um próprio vírus, e isso daí pode estar acontecendo agora, sim. Essas chuvas, inclusive, podem ser uma ocasião, vamos dizer assim, para essas gripes. Eu imagino o calor que faz, aí de repente muda o tempo de uma hora para outra, o jeito de um ponto para o outro, do carro para casa, para o trabalho, seja lá o que for, toma aquela chuvinha, fica ali meio molhado e tal, e daí vem aquele resfriadão. É muito comum, eu pergunto, que essas gripes sejam contraídas desse modo nessa época, doutor? Sazonalmente falando, historicamente falando, dezembro não é o mês da influenza, né? Esse comportamento do clima que nós estamos tendo agora já teve em outros anos, aliás, é o normal, e a gente não tem aumento de gripe nessa época. O que a gente tem aumento aqui nessa época agora, né, começa a aumentar, são os casos de dengue, né? Agora, muita água empoçada, o mosquito se reproduz. Então, existe uma possibilidade também de a dengue começar a aparecer nos próximos meses, né? Nós temos essa endemia já instalada no país. Então, vai ficar uma situação bem crítica, né? A gente aumentando os casos de Covid-19 associado aos casos de dengue. Mas, no momento, deixar claro que nós não estamos tendo esses casos de dengue aqui em Matão. Pode acontecer? Pode. Na verdade, essa ocasião de as duas combinadas atuarem, dengue e coronavírus, não tivemos praticamente, porque tudo começou aqui principalmente a partir de abril, quando cessaram as chuvas, era praticamente um quadro de estiagem, né? Dessa vez não, agora nós temos uma combinação dessa época de reservas hídricas formadas pela chuva, seja no quintal da pessoa, em tantos lugares que a água acumula, e desta vez a dengue vem junto com um quadro ainda pior da pandemia, e é a primeira vez que efetivamente as duas atuam combinadas, né, doutor? Como a gente disse, né, assim, é uma previsão que pode ocorrer. Mas o foco agora é a coronavírus, a Covid-19, né? Se a gente fizer um histórico, né, de como começou, né, em março, abril, a gente tinha um aumento progressivo do número de casos, cidades que estavam sendo poupadas no começo e depois foi aumentando o número de casos. Nós tivemos um pico em julho, agosto, né, que as UTIs todas lotadas. Depois começou a ter uma queda, né, a partir de setembro, outubro.
Então, a Covid, a gente acredita agora que essa segunda onda, ela era prevista, não é uma novidade, né? Não é uma coisa que não estava prevista. A gente esperava que, devido ao número de perdas de vidas que aconteceram, a sociedade iria se comportar de uma forma melhor. Muitas pessoas, conhecendo pessoas que já tiveram Covid, se não faleceram, tiveram sequelas importantes, né? Vale a pena a gente lembrar, mesmo pessoas que não são internadas, né, com a Covid, depois que passa o quadro agudo, elas ficam com uma canseira, com uma fadiga, né? Ela não é mais a mesma pessoa que era antes de contrair o vírus. Então, mesmo em casos leves, os casos leves deixam uma sequela. O processo inflamatório, quando ocorre no pulmão, ele é substituído, a inflamação no pulmão, por um processo de uma fibrose, fica uma cicatriz no pulmão. E aquele tecido no pulmão que era responsável para fazer a troca gasosa entre oxigênio e dióxido de carbono, ele é substituído por colágeno, que é um material que não tem, a única estrutura, a função dele é manter a estrutura anatômica do órgão, ele não tem a função de troca de oxigênio. Então, a gente esperava, né, que houvesse uma mudança de comportamento da população e, principalmente, que as pessoas começassem a mudar com relação ao comportamento de usar máscara, né? A máscara tem se mostrado como um meio bem efetivo, bem eficaz de redução de infecções, né? Ela está provando que as pessoas, a inalação de partículas virais é bem menor quando a pessoa usa a máscara. Não vai aqui um conceito, mas apenas uma pergunta. Há muitos que dizem, poxa, mas doutor, a máscara deveria ser usada só por quem está doente, para que esta pessoa não pulverizasse o problema num espirro, numa tosse, enfim, a quem já está adoentado. Esse é o argumento de alguns para dizer assim, eu não estou doente, eu não preciso usar. E aí? Bom, aí tem duas questões. Primeiro, que esse argumento é um argumento atrasado, né? No começo acreditava-se isso. No começo acreditava-se nem que a máscara ela tinha algum papel, né? Então, ficou bem estabelecido que a máscara tem o papel na diminuição do número de pessoas infectadas, você transmite menos, e quem está usando a máscara também fica protegido. Então, esse é o conceito principal, né? Se você está usando a máscara, você está sendo protegido também, mesmo se outra pessoa estiver com máscara. Então, essa é uma motivação maior para as pessoas usarem máscara. Até porque... Pois não, pode falar. Outra coisa, lembrar é que há pessoas que estão sem sintomas, elas estão transmitindo o vírus. Acho que isso talvez seja um conceito, uma ideia abstrata para a maioria das pessoas, por isso que elas não usam a máscara, né? Mas isso tem que ficar bem claro. Se a pessoa está sem sintoma, ela pode estar transmitindo o vírus, né? Nós temos um exemplo recente dessa atriz famosa que perdemos recentemente, Anissete Bruno, né? Que ela ficou 10 meses em casa enclausurada, não saiu, recebeu a visita de um parente que estava totalmente sem sintomas, e esse parente depois no dia veio a desenvolver a doença, e o desfecho da Anissete Bruno todo mundo conhece. Essa história que só quem está doente que tem que usar máscara, porque ele que pode espirrar e acometer as demais pessoas ao seu redor, realmente cai por terra quando a gente lembra que existem os assintomáticos. Então, por achar que não tem nada, então o assintomático poderia não usar, e se ele não usar, ele vai contaminar, porque ele tem, embora não saiba. Então é uma tese muito forte essa. Cai por terra essa tese nessa possibilidade de que um assintomático pode transmitir. Tem uma outra situação, Daércio, que existem os super propagadores, né? Que são pessoas que elas ficam totalmente assintomáticas e não se sabe por quê, mas elas têm um poder de propagação, de disseminação do vírus muito maior que outras pessoas. A gente não sabe qual a incidência, número de pessoas que são super propagadores, mas isso daí é uma situação já bem clara. A pessoa fica totalmente sem sintoma e fica disseminando para outras e para outras. Então, se você estiver perto dessa pessoa usando máscara, tem vários estudos mostrando que a máscara protege quem está usando. Os estudos mostram que cidades que usaram máscara, comparadas com cidades que não usaram máscaras, elas tendo o mesmo desenvolvimento socioeconômico, mesma faixa etária, tiveram metade dos casos de Covid
comparado com as pessoas, com as cidades que não usaram máscara. Então, isso tem vários estudos demonstrando isso daí. Eles fizeram também comparação do uso de máscaras, os diferentes tecidos que dão melhor proteção. Então, as máscaras com tecido duplo, as máscaras, inclusive, com tecido duplo de nylon, né, elas dão uma proteção parecida com aquela famosa máscara N95 que é usado em hospitais. Tem um estudo muito interessante que mostrou isso daí. Então, de uma maneira geral, é recomendado o uso de máscara para todo mundo. Você só tira a máscara se você estiver em casa, com certeza que não vai entrar ninguém de fora que não esteja trazendo o vírus. Está na dúvida? Você está na sua casa tranquilo, vem uma pessoa de fora, vem um neto, vem um filho que está circulando, que não está se preocupando com isso daí, coloca a máscara e fica de máscara. Só tira a máscara na hora que for comer. E na hora que for comer, fica distante dessas pessoas. Tá? Então, isso daí é uma recomendação que a gente dá, inclusive, agora nessas festas, né, de fim de ano. Porque por mais que você fale para as pessoas não participarem de reuniões, elas vão participar. Não adianta. Então, assim, siga as recomendações, as vigilâncias sanitárias mundiais de não fazer aglomeração. Agora, se não tiver jeito, se você já chutou o balde, você vai de qualquer jeito, então fica aqui a minha dica, a minha recomendação. Vá de máscara, com uma boa máscara, uma máscara que fica bem adesiva, aderida ao rosto, aquelas que colocam um ferrinho no nariz que protege bem, mantenha o distanciamento de no mínimo 2 metros das pessoas, fique em ambiente ventilado, é importante isso, ficar em ambiente ventilado, porque existe a contaminação por aerosóis, e quando existe a ventilação, esses aerossóis, essas partículas são disseminadas, então isso daí diminui a chance de infecção. Se for comer, fique distante das outras pessoas, fique numa mesa isolada e mantenha o distanciamento aí de 2 metros no mínimo. Já que é para reunir, não vai ter jeito, a pessoa não vai seguir as recomendações, então se reúna pelo menos com cuidados, né? A gente tem que fazer igual criança, você tem que negociar com as pessoas, fazer o mínimo possível. Beto, alguma pergunta final? Ô, doutor Minelli, bom dia. Eu conversava até com algumas pessoas ontem que Matão é uma cidade que não fez muitos testes, né? Os números mostram. No entanto, o pulmão disso tudo, né? A amostragem disso tudo tem sido o Hospital Carlos Fernando Malzone através de número de internações. Em relação a outras cidades, pelo que a gente observa das internações no Hospital Carlos Fernando Malzone desde o início da pandemia, esteve abaixo, né, da maioria das cidades da região. O senhor também sentiu isso, doutor, que talvez Matão, até por não testar, né, mostrou um número aí abaixo de outras cidades. O senhor acredita nesse número? Esse número pode ser bem maior, levando em consideração o número de testes feitos, doutor? Não, com certeza absoluta, nosso número foi bem maior na cidade de Matão do que nas outras cidades. Isso a gente não tem dúvida. Nós tivemos uma alta incidência de pessoas contaminadas pelo Covid-19, né? E nós tivemos também um pico do hospital lotado, né? Foi uma semana que eu, que faz muito tempo que não dou plantão em UTI, precisei ficar umas 2, 3 semanas lá ajudando o pessoal, porque não havia, a UTI estava lotada, estava excedendo o número de pacientes por médico, né? Então eu precisei ajudar, outros médicos precisavam ajudar. Nós vou aproveitar para fazer aqui um trabalho, um elogio ao trabalho muito grande do doutor Flávio, das enfermeiras da CCH, Fabiana, o próprio doutor Torque, doutor Rodrigo, né, o doutor Lucas, né, que eles trabalharam, assim, a gente viu aqui em Matão o que as consequências da pandemia, né? Então nós tivemos o pico, né? Agora, com relação aos números de casos, sinceramente, não sei se tivesse sido feita uma testagem maciça da população, eu não sei se iria sinceramente mudar a situação, porque muitas pessoas que forem identificadas como sendo positivas e foi recomendado fazer o isolamento, elas não cumpriram o isolamento. Isso não foi só aqui em Matão, né? Nós tivemos várias repercussões na mídia de celebridades, entre aspas, né? Celebridade, não pode chamar celebridades pessoas que fazem uma coisa dessa, né? Que foi recomendado ficar em casa quando positivo e não ficaram. Então, isso no Brasil todo.
Doutor César, muito obrigado ao senhor, tenha um bom dia e, aliás, um feliz ano novo aí a você, a sua família toda, muito obrigado pela gentileza aí, a paciência o ano todo, né? Porque não foram poucas as vezes que a gente precisou retirá-lo até da tua rotina aí de atendimento para que a população soubesse como estava a situação aqui no município, já que o senhor fala sempre representando o corpo clínico do hospital, que é o nosso ponto de referência também de atendimento às situações mais graves. E ao longo desse ano todo, o senhor foi de muita gentileza aqui com a gente, pela qual eu agradeço. E espero contar com ela no ano que vem, se Deus quiser, com números melhores, em circunstâncias melhores. Mas diga a todos aí do hospital e da sua família também que nós estamos aqui, também todos aqui, desejando um felicíssimo 2021, tanto quanto possível, viu? Daércio, eu agradeço os seus votos, vou transmitir para o pessoal do hospital, para a minha família, desejo os mesmos votos de feliz 2021 para todos da TVM, para a população de Matão, e gostaria de deixar meu último recado, tá? Não tenham medo de tomar a vacina, tá? A única esperança que nós temos para controlar isso daí é tomar a vacina, tá? Então, quando aparecer uma vacina aprovada pela Anvisa, podem tomar, tá? Vai ser uma situação segura, bem mais segura do que essa que nós estamos vivendo agora. Com certeza. Um abraço mais uma vez, bom dia, feliz ano novo, doutor. Obrigado igualmente. Conversei com o doutor César Minelli, diretor clínico do hospital.